Olá, meus queridos irmãos, shalom, shalom a todos, muita paz, saúde e prosperidade. A todos vocês que nos acompanham através das mídias social, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Canal TV Yambi está aí proporcionando esclarecimento, pérolas para vós outros que têm o interesse de crescer tanto na emunar, na fé, como também crescer no Hesder, na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Olha, concernente a um fenômeno que acontecera nesse mês de julho, eu deixei para fazer agora porque eu já tinha gravado pelo Facebook, mas algumas pessoas pediram maiores e melhores explicações. Na descrição está aí, fenômeno natural ou um fenômeno sobrenatural. Se tem cunho profético, se tem embasamento dentro da Torá, da Taná, dentro do Antigo Testamento. Primeiro ponto que temos que analisar é: esse fato ocorrera logo após o dia 9 de Av. Eu não vou entrar nos pormenores, mas você pode acompanhar aí pelo canal do Facebook, como também do YouTube, que temos a nossa participação do jejum, do luto, das lágrimas, do choro, do pranto, conforme o povo de Israel. Todo dia 9 estão pranteando, e eu chamei esse dia até no shiur, até no estudo que fizemos, na instrução que repassamos para a nossa congregação, como o dia fatídico, o dia pelo qual nós precisamos focar, que não é um dia que acontecem as coisas naturalmente. É um dia que houve a destruição, por algumas vezes, do Beit Hamikdash, do templo sagrado, da casa santa de Adonai. E esse ano de 2018 aconteceu justamente no mês de julho, em um Shabat. E sempre o povo da Eretz Kadosh, o povo lá da Terra Santa, o povo que eu falo que está lá, nossos irmãos judeus, estão lembrando desse dia, tanto o que acontecera, como também uma noite pode alguém pranteá-la toda, mas pode também no amanhecer vir a alegria, pode vir a shirá, pode vir uma nova, algo novo, uma vitória. E com isso, o povo de Israel, no dia 9, que é de Av, Av é o 5º mês do calendário hebraico, ele é lembrado, não digo comemorado, porque não tem o que comemorar, mas é um dia lembrado de dores e perdas. Contudo, existe um anelo na alma do povo de Israel, que logo após esse dia tão negro na história da Terra Santa, possa acontecer algo sobrenatural. Eu falo isso dentro do pensamento da literatura rabínica, da literatura oral. E quando acontecer, conforme você vai ver agora, essa pedra ela cai do Kotel Hamaravim, do Muro das Lamentações, bem próximo a uma mulher que está fazendo as suas rezas.
Só que a pergunta do Instituto Messiânico para mim foi o seguinte: por que é que existe uma profecia que o muro não pode cair? Verdade. Só que a profecia é a queda do Cótel. Mas não existe nenhuma profecia que proíba alguma pedra cair do Cótel. Até porque esse Cótel, esse muro, conhecido hoje como um cartão postal, um dos lugares mais visitados de Jerusalém, ele é um local que originalmente ele está abaixo. A arqueologia mostra, comprova que após a destruição do primeiro templo na época de Nabucodonosor, quando o Império Babilônico, Babel, invade Jerusalém e Nabucodonosor ele destrói a Jerusalém, o Beit Hamikdash e também os muros da cidade que a rodeava. Porém, essa cidade elas têm sido ao longo de forma milenar tanto passado por algumas destruições como também reconstruções. Todavia, portanto, quando Shlomo Hamelech, o rei Salomão, ele falara acerca desta casa santa do Beit Hamikdash, e também o profeta Ezequiel, ele fala que o Cótel, que o muro não pode ser destruído. Por que não pode ser destruído? Porque também existe uma fala, existe algumas explicações, como no Midrash Rabbah, que é também podemos dizer assim, é uma literatura oral rabínica que fala acerca do Cântico dos Cânticos de Shlomo Hamelech, conhecido como Cantares de Salomão na sua Bíblia. Há um Midrash que fala que essa pedra ela foi colocada na construção, na segunda construção, na época de Zorobabel, quando Nehemiahu, como queira, Hanavim, foi o profeta, Neemias, do qual ele era governador de Arashverosh, certo? Do imperador conhecido na Bíblia como Artaxerxes, e esses homens foi um dos que botaram a mão e começaram a trabalhar, como também Esdras, foi também o escriba, restaurando a língua, a liturgia, as halahá, a forma de como se cultuar, haja vista que agora o povo estava voltando para a sua terra e também poderia agora adorar ao santo e bendito Deus, Kadosh Baruch Hu, dentro do Beit Hamikdash, na construção do segundo templo. É verdade que nessa construção houve várias doações, houve o sacrifício não só dos judeus, mas como também de pessoas conhecidas como pessoas estrangeiras, que na Bíblia chamam de gentios. E essas pessoas doaram. E o Midrash Rabbah diz que uma dessas pedras que foram colocadas no Kotel Hamaravi, no Muro das Lamentações, foi uma pedra do qual estava agora sendo levada, uma pedra que outrora tinha sido altar, misbeá de idolatria. E esse altar, essa pedra, tinha sido sacrificados aos ídolos. E essa pedra, ela foi enviada por segundo a literatura, por um momento até foi usada para um momento de magia negra por Jeroboão. E essa pedra, ela foi colocada no Muro das Lamentações. Isso não está dentro das Escrituras, isso está dentro da Taná, certo? Isso é um Midrash que eu, particularmente, dou credibilidade a esses homens de sábia e kadosh memória. Porém, há uma profecia, tanto no livro de Abacuque, como também existe no livro de Ezequiel, existem algumas profecias que eu não vou discorrer para o vídeo não ficar muito longo, que o Santo Todo-Poderoso iria expelir esta pedra.
Em alguma tradução fala que ele iria vomitar esta pedra. Ele iria colocar esta pedra para fora. É verdade que este muro está construído em cima do cótel original. Existe cerca de quase 6 a 7 andares. Há uma dúvida aí de 6 a 7 andares que foi construído em cima do muro original. Mas, porém, para se cumprir o que o Eterno falara pelo seu profeta, pelo seu Navi, profeta Ezequiel, diz que o Kotel Hamaravi jamais poderia ou poderá ser destruído. Mas a pedra, sim, há uma profecia que ela foi expelida. Esse Kotel, esse muro, somente a nível de informação, tanto da história secular, como também está presa dentro da arqueologia. Salvo engano, você pode me ajudar, parece-me que no ano de 1099, quando os egípcios perderam agora o domínio sobre Eretz Kadosh. E esse muro agora, ele é reconstruído. Saladino chega lá, coloca uma reconstrução, ele mesmo que fechou a porta oriental, lembra? Ele mesmo que fechou a porta, hoje conhecida como a porta dourada, que é onde a profecia é que o Mashiach entrará por dentro de Jerusalém. Esse muro existe construção pelas mãos ou a mando de Saladino no ano de 1099, quase 1100, né? Já da era comum. E com isso, esse muro, ele foi colocado pedra pelos romanos, pelos árabes. E o que é que eu quero dizer com isso? É que essas pedras foram colocadas. Todavia, essas pedras, elas foram colocadas, mas essas pedras não fazem parte do plano profético diretamente da pedra falada pela boca de Hashem, pela boca de Deus. E quando você olha no livro de Abacuque, no profeta Abacuque, você vai perceber que Abacuque, ele fala que a pedra seria expelida, a pedra seria vomitada. Eu não vou, como eu falei, não vou discorrer nos pormenores, porque o tempo não espera. Aí você agora me pergunta, o senhor pode me trazer uma confirmação se o que aconteceu é o que está em Abacuque? O que aconteceu foi uma corrosão, foi um fenômeno natural e a pedra caiu do nada. Vamos somente juntar o natural com o sobrenatural. Primeiro, qual foi o dia que aconteceu? O dia que aconteceu foi justamente depois do dia do jejum em Israel, e todos aqueles que acompanham o calendário hebraico e têm conhecimento daquilo que se faz com uma mente, com a sua Neshama, voltado, com o seu Rua voltado para o eterno Deus. Com mente, com alma, com o seu espírito na consciência do que está fazendo. Não seguindo aí, como algumas pessoas seguem, sem saber nem o que é que está fazendo. Quando foi que aconteceu, meu irmão? Foi justamente depois desse dia. Então, esse dia é coincidência no dia 9 de Av ser destruído quando Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém no dia 9 de Av. Quando há a destruição do segundo templo, no dia do qual entra Titos no ano 70 da Era Comum, destrói o Beit Hamikdash, destrói os muros da cidade. Isso é algo natural, justamente a destruição do templo sempre caindo no dia só, e já há uma profecia na literatura rabínica que esse dia é chamado o dia fatídico, o dia do luto, o dia das lágrimas, o dia que o povo da Eretz Kadosh, o povo de Israel, dobra a atenção para se colocar de luto, chorar, prantear, mas, como eu falei, logo após pode acontecer um sinal sobrenatural acerca de uma alegria, de algo novo que vem a surgir. Como disse Esmiarro, ou melhor, Ishayahu Hanavi, o profeta Isaías,
Ele fala no capítulo 43 da Tanai, no passo 18 e 19, no verso 18 e 19, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu, o Eterno, farei algo novo. É isso que o povo de Israel profeticamente almeja logo após o jejum. Se há em Israel essa esperança de um sinal natural com sobrenatural, então para a mente rabínica, certo? Não estou dizendo que é, eu não vou dizer para você que foi a pedra, conforme está no Midrash Rabbah, que foi a pedra que Deus vomitou a pedra de Jeroboão, não posso dizer, ninguém pode dizer, certo? Mas o sinal dentro da Guemará, analisado pelos sábios da Guemará, analisado pelos sábios do Talmud, analisado também pelos teólogos gregos, pela teologia evangélica, pela teologia cristã, é que há os sinais que evidenciam a volta do Mashiach com fenômenos natural e sobrenatural. Existem profecias que mesmo depois do Mashiach vindo, chegando, descendo no Monte das Oliveiras, também implantando o seu reino milenar, o reino messiânico, milenar, como queira, ele agora vai operar, mas os fenômenos natural e sobrenatural vão acontecer, vão continuar acontecendo. Então, meus queridos, eu concluo aqui dizendo para você, a profecia é que a pedra seria vomitada do Kotel Hamaravi, do Muro das Lamentações. Se essa pedra que caiu aí, quase atingindo esta mulher, foi algo natural, não sei. Você analisando as imagens, que eu vou deixar logo após o vídeo, passando algumas vezes, você vai perceber que essa pedra, ela não se solta como tivesse uma corrosão. Foi estudado já ao longo, ou melhor, nesse período pós-queda da pedra, os arqueólogos, vindo também teólogos, vindo também rabinos, vindo também homens de Hal-Hevel, pessoas que vieram analisar e não entende, diz que não tem como essa pedra estar sendo, pelo tamanho dela, ela ter sido a corrosão aos poucos, ter expelido ela como ela foi expelida. Porque se você for analisar, parece que alguém chuta essa pedra para fora. Eu não quero espiritualizar, nem quero também trazer que foi algo natural, enfim. A minha esperança, e queira Adonai que essa pedra seja um sinal da vinda do Mashiach. Que não virá mais entrando sobre a porta oriental montado em um jumento. Não, porque esse mérito Israel não teve. A Zeru, a honra, Israel não teve. Quando Yeshua ele entra dentro de Jerusalém, ele entra pobre, montado num jumento, conforme diz a Taná, diz as profecias. Mas a segunda vida dele, conforme está também na literatura rabínica, ele vai vir quando o povo tiver honra, tiver mérito, quando o povo estiver com um débito totalmente quitado. E esse débito ele já foi quitado através da capará, da eterna capará, da eterna cobertura, da eterna expiação que o Mashiach Jesus fez quando ele sobe lá no Gólgota, diz está tudo consumado, e depois ele faz o aficomã, ele ressuscita dentre os mortos e ele nos garante a vitória, ele nos garante
a quitação do débito, e ele vem agora buscar o seu povo, seja ele especificamente os judeus, conforme diz Shaul Rachalia, o emissário Paulo, diz que a salvação, a Yeshuat, vem para Yehudim, para os judeus, e vem também para aqueles que está enxertado em Israel, conforme Shaul fala, escrevendo a os romanos, que agora são enxertados na oliveira verdadeira, a oliveira brava e a oliveira verdadeira. Que Deus, o Eterno, nos ajude, porque eu não tenho dúvida que ele não vem mais em jumento, mas ele vai vir raiando nos céus, e ele vem buscar o seu povo para oficiá-lo no Beit Hamikdash. Shalom, shalom. Deus abençoe. Daniela Goldberg, de 79 anos, saiu ilesa.